Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo aqui com vocês através do nosso programa. Você sabe, o nosso objetivo é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se encarnou, que se fez carne, que habitou entre nós, o Deus Emanuel, e que mediante a sua graça, ele vem habitar em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com Programa Café e Fé, tudo junto. Você é realmente um aliado nosso e nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa ele se mantenha para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Nós contamos com as suas orações. Temos lutas, dificuldades, turbulências. E nós também contamos que você divulgue esse programa para que ele alcance um número cada vez maior de pessoas para o conhecimento do Evangelho. Nós vamos para um breve devocional e já já a gente volta. Bom dia, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na nossa pequena meditação aqui, eu quero lembrar os irmãos, os nossos ouvintes, que nós estamos falando sobre a graça de Deus, sobre a salvação pela graça, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E eu queria ler hoje com vocês um texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, onde o Espírito Santo nos diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse texto ele é muito claro. O apóstolo Paulo vem mostrar para nós aqui que o homem, o ser humano, ele não é justificado por obras da lei. O que seriam as obras da lei? As obras da lei é tudo aquilo que nós queremos fazer para tentar nos justificar diante de Deus. Nós falamos sobre a diferença da religião para o evangelho. A palavra religião, religare, religião é tudo que o homem faz para tentar buscar a Deus, para tentar alcançar o favor de Deus. E evangelho é o contrário. É tudo que Deus fez, é tudo que Deus faz em Cristo Jesus para nos alcançar. Então Paulo está dizendo aqui que nós não somos salvos por obras da lei. Obras da lei é você tentar por você mesmo cumprir os mandamentos de Deus, você tentar cumprir as leis de Deus, as regras de Deus. Só teve uma pessoa que cumpriu os 10 mandamentos, só teve uma pessoa que cumpriu a lei de Deus. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui, que nós não somos justificados por obras da lei, e sim pela fé em Cristo Jesus. E ele diz assim, para que termos cridos em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Porque por obras da lei ninguém será justificado. Só tem uma maneira de você ser justificado, meu querido ouvinte, minha querida. É pela fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando ele morreu lá naquela cruz, a palavra de Deus diz que ele nos atraiu no corpo dele para que ali a lei de Deus fosse cumprida. Porque a lei de Deus exigia e exige a morte do pecador.
pecador. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa terá que morrer. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E quando Cristo morre aquela cruz, ele nos atrai no corpo dele, para que ali nós fôssemos justificados. Em Romanos capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, quem morreu está justificado do pecado. Morreu aonde? Em Cristo. No versículo 8 ele diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, na nossa atração em Cristo, na nossa morte com Cristo, na nossa ressurreição com Cristo, nós somos justificados gratuitamente por meio da graça que há em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo revele essa palavra ao seu coração e de toda a sua família. Fique agora com a meditação do nosso querido pastor Glênio. Até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos trabalhado aqui no programa Café e Fé sobre a salvação da alma. E temos procurado falar sobre este tema em vários ângulos. Nós já estamos aqui na salvação da alma, número 7. A alma é muito complexa e o assunto requer que nós olhemos com mais atenção. Vejamos o diagnóstico do profeta sobre a alma do povo de Israel, do povo de Deus. O profeta diz, porque vocês seriam ainda atingidos se vocês continuarão revoltados. Toda a cabeça está doente e todo o corpo está enfermo e fraco. É o que diz-nos o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 5. Este é o diagnóstico preciso que precisa ser encarado para a salvação da alma. Quando o nosso espírito é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, nós temos agora as condições viáveis para processar o desentulho de todo o lixo que foi armazenado em nossa alma, em nossa psique, durante toda a nossa história, de nossa caminhada, desde o ventre de nossa mãe até que nós nos tornamos maiores. Vamos supor que eu seja portador de um transtorno de personalidade narcisista e que eu tenha sido regenerado no meu espírito. Deus me salvou. Eu estava morto em delitos e pecados e fui vivificado pelo Espírito Santo. Mas eu tenho uma alma que contém esse transtorno de personalidade narcísica. Esse tipo é caracterizado por uma visão exagerada de si mesmo. O quadro clínico é chamado de grandiosidade. Há uma tendência da pessoa se achar muito grande. Com isso precisa ser tratado. E como vai ser tratado? Como serei liberto desta egolatria que me faz um pavão
no palco da vida. Como é que faz isto? Pessoas com este transtorno, elas esperam ser tratadas com deferência, com reconhecimento, com muita atenção especial, e podem explorar outros por suporem que sua superioridade justifique isso. São pessoas que dominam muito o ambiente. A sua alma é uma alma que requer atenções especiais. Seus relacionamentos são caracterizados por uma necessidade de admiração, de louvação, de apreciação. São pessoas que se acham muito ilustres e elas normalmente pensam que os outros têm inveja ou ciúme delas. Esse transtorno narcísico faz com que, muitas vezes, esta pessoa se vitimize ao excesso. Como o Espírito Santo vai lidar e vai libertar essa pessoa de todo este acúmulo de maldade que está dentro da sua alma? Ela foi salva no seu espírito, sim, mas a sua alma, ela está impregnada de uma série de coisas que lhe causam tanto desgosto. Agora que eu fui salvo no meu espírito, eu tenho o poder da vida de Cristo em meu ser, capacitando-me a crer e a obedecer a palavra de Deus. Não é só crer, mas também obedecer o que a palavra de Deus vai me dizer. No jardim do Éden, o espírito de Adão podia se comunicar com o Espírito de Deus. Porém, a Trindade não habitava no homem. Você percebe lá que o homem tinha comunhão com Deus, mas de repente ele saía fora desta comunhão com Deus. Portanto, houve uma brecha, um espaço para a queda e para a separação de Deus. Houve ali um momento em que a serpente entra em contato com os nossos primeiros pais, que eles não estavam assim tão intimamente relacionados com Deus. Mas com o novo nascimento, aquele nascimento do alto, o nascimento de Deus, a Trindade tem endereço certo no espírito do ser humano, da pessoa que foi regenerada. Ela vem habitar em nós. Lá no jardim do Éden, o homem tinha comunhão com Deus. Depois do novo nascimento, existe uma união com Deus. Há uma relação diferente. De lá, deflagrava uma operação capaz de ser correspondida pelo crente no seu espírito. Agora ele pode ter, o Espírito pode falar conosco no nosso espírito. Todo aquele que tem a sua alma fraca, todavia, dependente inteiramente do Todo-Poderoso, ele pode se relacionar perfeitamente com Deus e ter o tratamento desse acúmulo que foi armazenado na sua história. Toda pessoa que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que foi regenerado no seu espírito, tem
condições de corresponder perfeitamente no processo da salvação. O homem não regenerado não tem essa condição. Ele não pode trabalhar a sua alma do ponto de vista espiritual. Ele não tem condições, mas quando ele é regenerado, ele passa a ter a condição dada por Deus para tratar a sua alma carente. O Salmo 72, 13, o salmista diz o seguinte: ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes e salva a alma dos carentes e salva a alma daqueles que têm uma deficiência. É verdade, nós fomos salvos da condenação do pecado no nosso espírito. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é simplesmente estar na igreja. Tem muita gente na igreja que não está em Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo, eles têm agora a condição de Cristo para tratar com a salvação da sua alma. E o que o salmista está dizendo aqui é que Deus tem piedade do fraco. Ele tem piedade do necessitado. E ele salva a alma dos indigentes. Se você esperar um pouquinho, eu já volto para a gente comentar um pouco mais. Eu estava falando há pouco sobre o que o salmista disse, que Deus, ele tem piedade do fraco. Ele tem piedade da alma necessitada e salva esta alma, a alma dos carentes, dos indigentes. Se esta alma ainda não chegou à perfeita consciência da sua fraqueza, Deus vai humilhá-la para que ela chegue neste ponto por meio da obra da cruz. O Evangelho não é evangelho de almas soberbas, de almas narcísicas, de almas prepotentes. E Deus, para salvar estas almas que se encontram num patamar de elevação, de necessidade de reconhecimento, Ele vai trabalhar, e trabalhar por meio da obra da cruz. Aqueles que são muito orgulhosos, eles precisam ser humilhados por Deus. Deus vai usar métodos para humilhá-los. Por quê? Porque precisa salvar esta alma. Eu fui salvo da condenação do pecado no meu espírito, já não há nenhuma condenação. Mas a minha alma ainda está aí chamando a atenção. Eu estou aí na berlinda, eu estou aí no trono,
eu estou aí querendo ser reconhecido. Isso acontece nas igrejas, as pessoas querendo ser vistas, vão lá para o palco, para a exposição, para a exibição, para as passarelas e querem ser reconhecidas. Esta alma precisa ser trabalhada. E Deus vai trabalhar continuamente nessas vidas para expor suas fraquezas de várias formas. O Senhor é misericordioso e Ele vai trabalhar e quebrar. Às vezes Ele usa uma marreta bem pesada para alguns, depois Ele usa uma marreta menor, depois até um martelinho, mas Ele vai quebrar aquilo que está nos mantendo em posições de orgulho. Se nós já fomos salvos no Espírito pela obra de Cristo crucificado, nós seremos salvos em nossa alma pela vida ressurreta de Cristo. Esta vida que está em mim, ela vai operar a libertação daquilo que foi acumulado na minha história de criança, na minha história na escola, na minha história na família, na minha história em vários pontos, onde eu fui captado por traumas, eu fui dominado por circunstâncias, e Deus vai tratar isto de modo maravilhoso. Manifesta em nosso homem interior, por meio da nossa comorte com Cristo, expondo a nossa fraqueza, o Espírito Santo vai fazer esta obra. Ele vai trazer à luz aquilo que eu escondo com muito jeito para que ninguém saiba, e vira até uma coisa de timidez, mas que é uma timidez adoecida, que não produz equilíbrio no meu modo de ser. Nós vamos sempre nos envolvendo diariamente com a morte do Senhor Jesus no nosso corpo, para que também a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo mortal. Foi isso que o apóstolo Paulo nos disse em 2 Coríntios 4:10. Somos sempre envolvidos com a morte do Senhor Jesus no nosso corpo. Para quê? Para que a vida dele se manifeste. Ele remove essas coisas que nos mantêm ensoberbecidos. A salvação da alma é um processo divino, que ele vai retirar isso de nós. A salvação da nossa alma é uma estrada de quebrantamento, um quebrantamento permanente, até que nós cheguemos à plena dependência do Pai. Há muitos que demoram mais porque são mais duros, mais resistentes, mais contumazes. Mas Deus, que começou a boa obra, nos diz o apóstolo Paulo, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então nós precisamos ter certeza disto. Eu fui salvo no meu espírito pela obra de Cristo lá na cruz, mas eu estou sendo salvo na minha alma pela vida de Cristo, que vai se manifestando. Mas esta vida se manifesta através da operação da cruz de Cristo no meu modo de ser, levando sempre no meu andar, no meu caminhar, na minha forma de viver, levando sempre os efeitos da morte de Cristo, para que ela alcance esses pontos que estão ocultos até na minha vida. Deus, em sua graça,
ele vai nos demovendo de toda a nossa autoconfiança, de toda a nossa arrogância, de todo esse narcisismo que está ali dentro de nós e fazendo-nos inteiramente dependentes dele. Isto é muito maravilhoso, esse trabalho de Deus para retirar de nós esta camuflagem que às vezes a gente tem que dar para os outros, mas que não é a característica da vida cristã. Nossa entrada em tudo aquilo que Jesus comprou para nós requer nossa fé e nossa obediência. Não somente eu criei que Cristo perdoou os meus pecados, mas eu também tenho certeza e confesso que eles não podem exercer mais o poder, o domínio na minha vida. Por quê? Porque eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça de Deus. Deus fez sua parte. Deus realizou a sua obra. Deus pagou a conta. O preço que era necessário, o Senhor Jesus Cristo já pagou ali na cruz. Agora, só é preciso que eu creia e que eu obedeça o que o Senhor está me dizendo na sua palavra. É uma vida prática de fé. A palavra de Deus coloca diante de nós, por exemplo, o amor. A Bíblia diz que todos os mandamentos se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não tenho opção diante deste amor. Eu vivo com uma pessoa que eu não consigo mais amar, disse uma esposa a um pastor sobre o seu marido. Ele é tão problemático, eu não consigo amá-lo. O pastor disse para ela, minha querida, você não pode amá-lo como seu marido, ame-o como seu próximo, porque a Bíblia diz, amarás o teu próximo. Ele disse, mas ele é tão ruim, ele é tão problemático que nem como próximo dá. E aí o pastor chegou e disse, pois é, se você não pode amar como seu marido, não pode amar como próximo, a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. E aí? Não tem jeito. A questão é prática. A obediência por fé é fundamental para a nossa vida espiritual. Aquele que crê de verdade, obedece de fato. Isto é a graça da salvação da nossa alma. Eu quero que você pense nisso. Deus começou uma boa obra em você, Deus vai completar. Mas você precisa obedecer naquilo que Ele determina para você fazer. Eu espero encontrar você no nosso próximo programa com esse abraço aqui, de coração para coração. Até lá.